Afinal de contas, pode o crente, o Filho do Altíssimo, perder a salvação de sua alma? Quero tratar desse assunto tomando como base o texto em Al-Hanan, capítulo 5, versículo 14. Extraímos daqui, de dentro desta citação escritural, um milagre que aconteceu com aquele paralítico de Betesda, um homem de 38 anos imobilizado, e Yahushua o curou. E depois do versículo 14, o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. 38 anos paralítico. E coisa pior poderia acontecer se ele voltasse à prática do pecado. Eu vejo uma discussão, às vezes, em torno da doutrina calvinista. Uns são seguidores e adeptos de Armínio, a perseverança dos salvos. Uns, uma vez salvo, salvo para sempre. Outro, a necessidade de perseverança. Bom, em ambos os casos é indiscutível que sem perseverança não se vai a lugar algum. Isso é uma conclusão lógica. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo atingido o objetivo, concluamos aquilo que realmente nos propomos. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Al-Hulim, que alcancemos a promessa. Está escrito. Como é que a pessoa pode dizer que chegou a Yahushua se no meio do caminho se dizia para uma outra cidade completamente fora do itinerário? Mas esse versículo 14 nos chama a atenção sobre as consequências do pecado. Nós não vamos entrar muito aqui no mérito se o crente perde ou não perde a salvação de sua alma. Mas o que está em destaque agora é as consequências do pecado. Consequências do pecado. Você pode ser calvinista, defensor ferrenho, Eu estudei em colégio interno, fiquei período em colégio interno onde a doutrina calvinista era o prato do dia. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nunca ensinavam as consequências daqueles que desobedecessem. Tem os defensores da doutrina da perseverança, a doutrina de Armínio, os arminianos. Esses grupos às vezes são conhecidos e classificados como, por exemplo, os batistas ou metodistas. Uns defendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Os presbiterianos, batistas, tradicionais. E já os grupos pentecostais, inclusive até a igreja metodista também, defende a necessidade de perseverança para ser salvo. O que não faltam nas escrituras são argumentos, não é mesmo? Para as pessoas se servirem à vontade de acordo com a sua predisposição. Predisposição. Se o indivíduo tem uma predisposição para uma vida de santidade, de buscar realmente a presença do Altíssimo, ele vai preferir uma doutrina que realmente o conduza a uma vida de santidade. Kadosh, santa, pura. Agora, se ele é predisposto a viver no banho-maria, então vai preferir aí, talvez, a doutrina calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre, por aí afora, se esquecendo das advertências, a parábola dos talentos, da videira verdadeira,
Toda vara que estando em é como os dedos das mãos mesmo, intrinsecamente ligados. Toda vara que estando nele não der fruto, ele corta. E o que limpa, aquele que limpa aquele que produz mais fruto. Bom, então, a colocação que nós queremos fazer é a seguinte: o destaque, a ênfase aqui está baseada no versículo 14. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqueles que pensam que podem servir ao Altíssimo numa vida desregrada, completamente equivocados. Os que acham também que qualquer coisa estão perdendo a salvação de sua alma, é outro extremo. Eu creio que nessa situação de preferência doutrinária para concluirmos a verdadeira doutrina, onde se encontra a verdadeira doutrina, porque as Escrituras Sagradas falam e advertem: tem cuidado de ti mesmo, Yahutan, para o emissário Shaul, advertindo lá o jovem Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Permanece nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Está escrito. Então, o indivíduo que pensa poder viver uma vida desregrada e servir ao Altíssimo está completamente equivocado. Eu já vi exemplo de pessoas que brincaram com o pecado e pagaram muito caro. Eu tenho algumas marcas da minha vida durante esses 50 anos de preparo, disciplina, percalços e castigos, na época em que essa doutrina calvinista, de uma vez salvo, salvo para sempre, influenciou minha vida, mas não me passaram a ideia das consequências do pecado. Não me ensinaram sobre isso. E eu, neófito ainda, me entusiasmei muito com a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. E comecei a descuidar do lado da santificação, da separação, da consagração, conforme a exigência, sem a qual, inclusive, ninguém verá Yahuwah. Sem essa santificação, sem esse procedimento kadosh, santo, puro, ninguém verá Yahuwah. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Então é um assunto muito importante, é um assunto muito sério. Eu já vi pessoas pagarem um alto preço, conhecedores da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e eu vou evitar aqui até comentar o trágico momento da sua vida, ou os dias finais de sua vida, pelos quais ele teve que passar, justamente dando ênfase, uma vez salvo, salvo para sempre, esquecendo que ninguém brinca com o Altíssimo. A Bíblia, as Escrituras falam que ninguém zomba dele. Ninguém zomba dele. Horrível coisa cair nas mãos do Ulrim vivo. Não é mesmo? Mas vamos colocar aqui em destaque o seguinte: ainda que você não perca a salvação de sua alma, que você esteja garantido para sempre como filho, você acha que vivendo em desobediência não lhe trará um castigo? Em proporções, às vezes, maiores do que você imagina? Foi o caso com esse moço aqui. Quando Yahushua encontrou de novo no templo, ele disse para ele: não peques mais para quê?
não te suceda coisa pior. 38 anos paralítico. E se ele voltasse à prática do pecado, certamente ia colher, né, o salário que ele havia sido digno e merecedor. As Escrituras falam que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahuwah está em Yahushua, nosso Berushai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Suponhamos que você tem essa situação, essa condição privilegiada, mas que não procure uma vida de santidade, de pureza, e comece a negligenciar os dons, os talentos que lhe foram dados. As Escrituras afirmam a parábola dos talentos, não é? 5 foram multiplicados, 2 também. E o que recebera 1 talento escondeu e foi tratado com rigor ali eterno. As Escrituras, você já notou que ela nos desafia a pensar de 2 maneiras. Se você é filho, realmente filho do Altíssimo, procure honrar a seu pai. Procure ter um comportamento digno de filho. Se não está recebendo castigo, também é porque é bastardo, dizem a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aquele que é bastardo, ele não recebe. Se está sem disciplina, da qual todos são participantes, sois bastardos e não filhos. Que filho há a quem o pai não corrige? Não é mesmo? E essa correção pode ultrapassar a sua expectativa, espero que não seja necessário. Se estiver com alguma tendência para o lado do pecado, as consequências virão. Suponhamos que você não perca a salvação de sua alma. Você poderia viver 100, 120 anos, a promessa escritural. Vai reduzir esse tempo de vida. Uma família estabilizada, de repente você resolve dar um passeio extra por fora. E a família se dissolve. Os filhos que eram exemplo e que tinham o pai como uma pessoa digna de respeito, agora a bagunçar a casa toda. Consequências. Não peques mais para que não te suceda o quê? Coisa pior. Ainda que lá na frente você venha a se arrepender. O caso de Sansão, por exemplo, nos chama também a atenção, não é mesmo? Sansão não perdeu a sua alma, não perdeu. Mas você gostaria de estar na pele dele? Né? Ter os olhos perfurados pelos seus inimigos? Virar chacota? As Escrituras afirmam que quando o sal se torna insípido, para nada mais presta, a não ser que lançado fora, ser pisado pelos homens. Devarim 28 também. Quando andamos em obediência, estaremos sempre por cima. Agora, aqueles que desobedecem estarão sempre por baixo. O inimigo está dominando, escravizando. Aí, de repente, depois de 40 anos, aí você se arrepende de verdade. Aí o Altíssimo vem e conserta aquele estrago na sua vida. E lhe adverte mais uma vez, depois de 40 anos, por exemplo, não peques mais, viu? Para que não lhe aconteça uma coisa muito pior. E você começa a lembrar do passado, das coisas que aconteceram, as tragédias pelas quais você passou,
e conclui o seguinte: será que ainda existe coisa pior ainda para acontecer comigo? Pois eu posso lhe garantir que sim. A desobediência a palavras, ensinamentos escriturais, pode preparar porque as consequências virão. Ainda que lá na frente você se arrependa e vá para o céu. Mas as consequências do pecado são tão fortes, que às vezes dão até a sensação de condenação eterna. Davi também passou por essa situação. Laúde diz que inundava seu leito com lágrimas após a sua terrível queda, adulterando com Batseba. Todos nós já presenciamos, a imprensa divulga todo dia as consequências do pecado. As consequências do pecado. E muitos estão, de uma forma assim, maneira, até malandra, né? Pensando que podem enganar o Altíssimo. Completamente equivocados. A ordem, a advertência é para todos nós, por todos os dias das nossas vidas. Vai, mas não peques mais. Não é assim que ele disse também para aquela mulher surpreendida em flagrante adultério? Vai e não peques mais, porque ele nos capacita a irmos e a não pecarmos mais. Você não tem ideia do que pode acontecer com aquele que, se dizendo filho do Altíssimo, resolve um dia dar um passeio por fora, aprontar algumas. Testemunho aqui não falta. E consequências tão sérias, tão drásticas, que em muitos casos, só existe uma saída: a morte física. Recentemente eu participei de um velório. Sou conhecido, conheceu a palavra, veio, me deu testemunho. E de repente resolveu afastar-se da obediência à palavra. E eu fui participar lá do velório dele. Novo, esse é relativamente novo. Reconciliou-se, sim. Recebeu o perdão dos seus pecados? Sim. Mas teve que partir para a eternidade. Ter chamado porque tinha mais jeito. As Escrituras falam também que há pecados não para a morte, e por esses não digo que ore. Está escrito. Dependendo do grau, da intensidade do pecado, pode haver o perdão, porque o único pecado que Yahushua não perdoa, qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas às vezes a pessoa tem que ser levada, tem que ser tirado. Porque aquele pecado, mesmo perdoado, ele não tem mais ambiente aqui na Terra, ele não vai ser mais aceito. Seu testemunho não vai mais valer diante dos homens. Você está vendo aí vários exemplos. Eu não estou aqui jogando pedra em ninguém não, porque eu sou um cara reciclado. Já falei isso não sei quantas vezes. Eu sou um cidadão reciclado, então estou aqui para julgar ou condenar ninguém. Mas brincar com pecado é coisa séria, viu? Afinal de contas, se o crente pede ou não pede a salvação da alma, o que você acha? E dentro desse universo de interpretações, de doutrinas e opiniões as mais diversas, eu prefiro ficar com esta palavra:
Olha, agora já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Você quer um outro exemplo? Vamos lá do arrependimento de Salomão, Eclesiastes, depois da sua apostasia. Você já leu a história, a vida de Salomão? Que inclusive lá em Devarim 17, é isso mesmo, né? A exigência da lei qual era? E os reis não podiam ter excesso de riqueza nem muitas mulheres. Olha lá. Eles faziam justamente o contrário. Não estou inventando, está nas escrituras. Só basta você pesquisar. Mas aqui em Eclesiastes, veja que disse o sábio Salomão. Depois da sua apostasia, do seu arrependimento, sua experiência que ele viveu. Olha aqui, capítulo 12. Quer ver? De tudo o que se tem ouvido, doutrina calvinista, arminianista, crente perde ou não perde a salvação, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Yahweh e Rim e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, porque Yahweh Rim há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A suma de tudo, a conclusão a que ele chegou, depois de muito estudar, depois de muito aprender pelo Espírito, através do qual havia recebido o privilégio de se tornar um homem sábio, a conclusão que ele chegou, a suma de tudo. Eu espero que você não tenha que chegar a essa conclusão lá no final da vida, nos instantes finais, mas que use a sua mocidade, a sua juventude, para servir ao Altíssimo de todo o seu coração, sem se preocupar muito com aspectos doutrinários que vêm em detrimento da sua fé, mas buscando cada vez mais consagração a Ele. Porque só assim, na proporção exata que você se santifica, se purifica, é que você vai poder ser usado. Ele não vai usar um vaso sujo. Você pode até falar do nome dele, pode até ensinar para os outros, até alguns se converterem, e você mesmo não está preparado para ser o emissário do rei aqui na terra. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Recebeu o perdão dos seus pecados, a restauração de sua vida, tudo bem, tudo em paz? Ótimo. Então procure segurar daqui para frente, porque com pecado não se brinca não. Você viu esses dias o que aconteceu com aquele menino lá que foi brincar com o tigre? O que aconteceu? Pois é, com pecado não se brinca não. As coisas erradas, muito perigosas. Não estou aqui condenando, não estou aqui julgando, mas exemplificando. Tá bom assim? Um abraço, até a próxima.